Nosso texto é de Efésios 1, 3 a 6. Você que é do YouTube, eu sou o Bispo Márcio Simões. Se você recebeu esse link por alguém da nossa igreja, da nossa família da fé, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E você que quer acessar isso, você pode ir no site da nossa diocese, dv.dv, D de dado, V de valor, dv.anglicana ressurreição, não, Igreja Anglicana do Brasil. Então lá você vai encontrar o nosso site e no home, na primeira página, já vai encontrar os meus vídeos. Estão todos lá, tanto das pregações dominicais como essas que nós fazemos aqui. Então você pode mandar o link para alguém, estão todas no YouTube, aí sim, no YouTube Anglicana Ressurreição, linka para alguém, manda o link, espalha. Se você foi abençoado, se você está sendo abençoado, espalha isso, reflete para alguém, sabe, ricocheteia isso para alguém, isso é bom, isso é o que a gente faz aqui enquanto cristãos, multiplica aquilo que tem sido bom para nós, porque o cristão ele não vive só para si, ele vive para os outros, é esse o ensinamento. Então, todos sejam bem-vindos. A gente está refletindo aqui sobre uma série, uma igreja com propósito, uma vida com propósitos, e 40 dias com propósitos, junto com os sermões, que serão 7, né? Já tivemos 2. Nós estamos lendo esse livro, Uma Vida com Propósito. Rick Warren é um pastor norte-americano, ele hoje tem 67 anos, uma igreja, mega igreja nos Estados Unidos, na Califórnia, e um homem que mudou realmente a concepção do que é a igreja nesses últimos 20 anos. Então esse livro é extraordinário, é um best-seller, é extraordinário, e a cada dia nós demos um capítulo, e nós vamos dar uma pincelada no capítulo hoje, no capítulo 9. Hoje a gente vai dar uma pincelada nisso, mas o texto é Efésios, capítulo 1, versos 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, ou da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Esta é a palavra do Senhor, por ela nós damos graças a Deus. Muito bem. Falamos ontem sobre a introdução, e na introdução nós vimos o seguinte, que o primeiro propósito de Deus para a nossa vida é de agradar a Deus. Nós fomos criados para agradar a Deus, fomos criados para adorar a Deus. Esse é o propósito da adoração. É o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é esse. Jesus disse, olha, o maior e primeiro dos mandamentos é: amarás o teu Deus, toda a tua força, toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu vigor, de todo o teu pensamento, de toda a tua inteligência. Amarás o Senhor teu Deus acima de qualquer coisa. Então esse é o primeiro e grande mandamento. Então isso nos leva, em fazendo isso, nos leva a agradar a Deus. Qual é o pai que não gosta dos filhos que o agradam? Qual é o pai que não gosta de ver o filho sorrindo? Qual é o pai que não gosta de ver o filho se desenvolvendo, crescendo? As grandes emoções, as maiores emoções, talvez, que um pai tenha, eu tive essas emoções, formar um filho, né? Aquele dia da festa, da celebração pela formatura, depois o casamento, depois a chegada do filho deles, né? O nosso neto. Isso tudo são momentos muito especiais. Isso agrada muito a um pai. Imagina Deus. Então Deus nos criou para isso, gente. Deus nos criou para que a gente agradasse a Ele. O problema que nós encontramos aqui na nossa sociedade é a religiosidade. As pessoas vão à igreja e acabam por entender que é uma religião apenas, é cumprir algumas regrinhas, é estar ali a cada semana e comungar do pão e voltar para casa e continuar com a sua vida medíocre. Então isso é religiosidade. E a gente, entendendo pela palavra e entendendo que Deus quer que nós o agrademos, a gente entende isso como relacionamento. É muito diferente. Religiosidade e relacionamento são duas coisas diferentes, distintas. Então, sim, nós podemos dizer que somos pessoas religiosas, sim, no sentido de estamos buscando uma ligação com Deus, religarmos a nossa vida a Deus.
Mas a religiosidade, no contexto da palavra, na amplidão da palavra, é mais aquele cumprimento, que a língua é dinâmica, né? É mais um cumprimento de coisas. Então, você vai à igreja, à missa ou ao culto, aquele domingo, tal hora, e você vai, já sabe que participa, você vai enfadado, e você, o que é que vai ter hoje? Às vezes você está ali, e a tua cabeça está longe, e você está ouvindo o sermão, mas você está no Instagram, né? E enfim, quando o pastor pede para você ver a Bíblia, você abre a sua Bíblia, mas na verdade o que está aberto é o Instagram, que você quer ver, você não quer perder ali meia hora, uma hora de novidades. Então isso é religiosidade, isso aí não leva você a nada, apenas que as pessoas vão ver que você é uma pessoa religiosa. Não, o que Deus quer de nós é um relacionamento. Então veja, antes de ser um anglicano, eu sou um cristão. Entenda isso. Antes de você ser um batista, você precisa ser um cristão. Antes de você ser um assembleiano, você precisa ser um cristão. Então tem gente que ama tanto a própria denominação, ama acima de que Deus mesmo, acima de Deus. Então a denominação está acima de Deus. Onde já se viu isso? Então a gente ama Deus em primeiro lugar. A denominação é um instrumento de Deus para que a gente o encontre. Então eu estou anglicano, eu sou anglicano, amo a minha igreja, mas porque a minha igreja me levou a entender a Deus de uma forma especial, e aí eu estou nela, eu amo essa igreja, né? E é assim que a gente faz para que outras pessoas também venham a amar a Deus. Mas Deus está antes de tudo, é o relacionamento, não a religiosidade, ok? Então, em primeiro lugar, o que é que a gente, quando entende que a gente foi criado para agradar e adorar a Deus, o que é que a gente faz? A gente tem uma vida de temor a Deus. Ter uma vida de temor a Deus. E aí eu insisti muito no ponto de que temer a Deus, no sermão eu insisti muito, temer a Deus não é ter medo, não é se apavorar diante de Deus. A palavra quer dizer respeito, reverência e espanto. Essa é a raiz da palavra, é isso que quer dizer. O temor a Deus é a reverência que se tem a Deus, é o respeito que se tem a Deus e o espanto diante da sua grandeza. Não um pavor, não alguém que corre e se esconde debaixo da cama diante da grandeza desse Deus apavorante. Não, é um Deus que nos procura. Veja, quando Elias entrou na caverna e pediu para si a morte, como foi que Deus apareceu? Veio um vento impetuoso, Deus não estava. Veio um fogo, Deus não estava, né? E aí veio uma brisa suave e Deus se apresenta. Então às vezes a gente faz conceitos de Deus que são inverídicos, não são verdadeiros, conceito de Deus. Então, quando, digamos assim, noutra passagem, lá no deserto, quando Deus chamou Moisés para subir no monte, e o monte todo tremia, fumegava, havia uma nuvem espessa, e o povo disse a Moisés, vai lá, porque a gente não vai não, que a gente está com medo. Esse pavor, né, que uma ou outra passagem bíblica nos faz entender que a gente precisa manter uma distância de Deus. Sabe aquela plaquinha que tem naquele lameiro de caminhões, aí tem assim, mantenha a distância, né? Nos ônibus, mantenha a distância para evitar que você bata. Não, Deus diz assim, aproxime-se de mim. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então Deus não é para a gente manter distância, Deus é para a gente buscar aproximação. Deus quer essa aproximação. Então Ele quer se agradar de nós. Mas como Ele vai se agradar de nós se a gente está distante? Então a gente precisa ter uma vida de temor a Deus. O que é que faz Deus sorrir? Esse é o tema da reflexão de hoje do livro. O que é que faz Deus sorrir? Será que Deus sorri? Claro que sim. Deus sorri com algumas coisas. Então, Efésios 5:10 diz assim, descubram o que agrada a Deus e comecem a praticar. Descubra o que agrada a Deus e comece a praticar. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você luta contra um pecado, uma tendência, uma fraqueza que tem dentro de você, você está agradando a Deus. Quando você faz um bem a alguém, você está agradando a Deus. Quando você luta para se dar bem, para ter uma vida conjugal decente, equilibrada, você está agradando a Deus. Quando você cria os filhos na admoestação do Senhor, no conselho do Senhor, na retidão de Deus, levando esse filho para aprender a viver com Deus, você está agradando a Deus. Então descubra o que agrada a Deus e comece a praticar. É isso que a Bíblia está dizendo. E aí Deus sorri. Eu grifei algumas coisas aqui, alguns textos, veja. Deus sorri quando o amamos acima de qualquer coisa. Isso é o que está no mandamento, não é? E aí, mais uma vez, eu insisto nisso. Amar não é um sentimento, amar é uma atitude. O sentimento vem a reboque.
O sentimento vem na cauda do cometa da atitude de amar. Então, aí as pessoas dizem assim, eu não amo mais o meu marido. Você não está se esforçando em nada. Eu não aguento mais essa vida porque meu marido é assim, ou minha esposa é assim, assado. Não, gente, não é isso não. É uma atitude. Quando você toma a atitude de amar, a despeito das dificuldades, porque amar é exatamente isso, é uma construção diária, que faz com que você traga a reboque dessa atitude o seu sentimento, aí você entende como é esse amor. Você começa a viver esse amor. E você percebe que o sentimento vem depois. Deus é assim, Ele sorri quando a gente ama Deus acima de todas as coisas. Quando a gente coloca Deus acima de todas as coisas. O amor pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha carreira, não pode estar acima do amor que eu tenho a Deus. Não pode. Sabe por quê, gente? Porque qualquer uma dessas coisas pode ruir. Então, quando se perde alguém, quando se perde uma empresa, quando se perde um emprego, que era, vamos dizer assim, a menina dos olhos dessa pessoa, quando se perde um emprego que era a segurança dessa pessoa, essa pessoa nunca confiou totalmente em Deus, mas confiou no seu emprego, perdeu, acabou. Então, você coloca essas coisas acima de Deus, quando essas coisas ruem, quando essas coisas implodem, você desmorona. A ideia é que Deus sendo o primeiro lugar, as demais coisas quando caírem, Deus vai te sustentar. Quando as coisas que você confia, mas acima delas você confia em Deus, quando essas coisas caírem, Deus vai te sustentar. Essa é a ideia. Por isso ele diz, ame primeiro a mim, acima de todas as coisas. Aí Deus sorri. Ele diz assim, veja a diferença, essa questão de religiosidade e relacionamento. Ele diz, eu não quero sacrifícios, quero seu amor. Não me interesso por suas ofertas, o que eu quero é que vocês me conheçam. Percebe? Então às vezes as pessoas estão na igreja e acham enfadonho quando a gente vai lá na frente e fala de ofertas. Veja, Deus não está interessado nas tuas ofertas. Deus está pouco se lixando para as tuas ofertas. Agora Ele quer teu coração. Então um coração realmente quebrantado e obediente, um coração que coloca por determinação agradar o Senhor, dá um pouco do seu dinheiro, daquilo que Deus dá a ele, que reconhece que foi Deus que deu, aí devolve um pouco, que a gente chama de dízimo, para abençoar outras pessoas. Então Deus não está interessado no teu dinheiro não, querido. Deus está interessado no teu coração. Agora, se teu coração é sovina, se teu coração é pirangueiro, aí é assim que você é com Deus. Então Deus não quer saber do teu dinheiro, Deus não precisa de dinheiro para nada. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, mas quando você dá, aí Ele se agrada, porque Ele está percebendo uma atitude de alguém que quer fazê-lo sorrir. Veja, qualquer ato de obediência é também um ato de adoração, percebe? Então não é apenas estar na igreja, no culto, eu gosto do momento de adoração. Não, adoração é sempre. Adoração é quando você lava pratos, adoração é quando você faz uma venda para o seu cliente, adoração é em tudo, quando se você faz direito. A Bíblia diz assim, quer comais ou quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Tudo. Certo? Tudo. Então, a ideia é essa. Qualquer ato de obediência a Deus, a gente está adorando a Ele. Jesus disse, se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. Então, dizer que ama Jesus e não obedecê-lo é uma contradição aí horrível. Dizer a Jesus que o ama sem obedecê-lo é contraditório. Veja, para a gente terminar. Talvez você tenha a sensação de que o único momento em que Deus se agrada de você é quando você está envolvido em atividades espirituais. Então eu hoje vou lá no Iraque fazer alguma coisa, pronto, Deus está se agradando de mim. Não, Deus quer se agradar de você todo o tempo. Então, atividades espirituais como, por exemplo, ler a Bíblia, assistir o culto no domingo, orar ou compartilhar da fé. E pense, talvez você pense que Ele é indiferente às outras áreas da sua vida. Não é. Deus quer se envolver em todas as áreas da tua vida. Na verdade, Deus gosta de observar cada detalhe de sua vida. Quer você esteja trabalhando, quer brincando, descansando ou comendo. Ele não perde um único momento seu. A Bíblia diz, os passos dos justos são dirigidos pelo Senhor. Ele se agrada de cada detalhe da vida deles. Todas as atividades humanas, com exceção do pecado, podem agradar a Deus. Ok? Vamos terminar com isso. Todas as atividades humanas, à exceção do pecado, podem agradar a Deus. Então, o temor a Deus, esse respeito, essa reverência é que vai fazer com que você agrade a Deus e Ele vai se agradar. Veja, a gente vai terminar para orar,
Mas Provérbios 9:10, que eu citei no sermão, diz assim: o temor do Senhor é o princípio, é a chave da sabedoria. O temor a Deus, o respeito a Deus, a reverência a Deus, o espanto com a grandeza de Deus é o princípio, é a chave da sabedoria. Chave é aquilo com que você abre portas. Chave é aquilo com que você acessa algo que você parecia antes inacessível. Você tem a chave da sabedoria quando você teme a Deus. Então agradá-lo é o caminho. Deus quer que você o agrade, que você o adore. Ele criou você para isso. Amém? Obrigado, Jesus. Tua palavra não volta vazia. Nos abençoa neste dia, para que ele seja apenas o início, ou talvez o lembrete eterno de que nós estamos aqui para te agradar. Vem, ó Deus, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, nos ensinar a viver uma vida que te agrade. E nos ensinar que a vida que te agrada não é só aquele momento em que nós adentramos num templo. A vida que te agrada é quando nós estamos no trabalho, na faculdade, em casa, na vizinhança, na sociedade. Essa vida te agrada quando nós fazemos isso para o louvor da tua glória. O único ato humano que o Senhor pode, que certamente vai desagradar o Senhor, é quando nós envolvemos o pecado nos nossos atos. Então vem sobre nós e nos ensina nessa direção. É o que eu te peço, agradecido em nome de Jesus, que vive e reina para sempre, que viveu aqui agradando ao Pai. Amém, amém e amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre tua vida hoje e sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Beijo no coração, Deus te abençoe e até amanhã, 7h30 em ponto.